Boa tarde a todos. Boa tardinha. Ora, então, É que boa tenham tarde a passado todos. um bom domingo. Sim, Boa tarde, senhora. António. Olá, Jorge, tudo bem? Boa tarde, Carlos Neves. E boa tarde a todos os demais que estão com o vídeo desligado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Rui. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos Nora. Boa tarde, pessoal todo aqui Boa desde a tarde. Suíça. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Nora. Estás mais magro, pá. Devias estar mais gordo. Eu não ando a fazer percorridas de manhã para vir depois sentar-me ao tacho. Eu mantenho a minha linha direita e sentado. Pá, estava um barbeiro hoje de manhã que eu vou contar, pá. Eita. Ouvia-se no Agora desliguei o microfone. Ouvia-se no teu microfone quando falavas o vento. Eu tinha lá em cima rajadas de vento 50, 60 km/h. Já. Acredito que estavas num ponto alto. É simples. Bem, olha, eu peço desculpa, mas vou desligar a câmera porque eu estou em casa dos meus pais. Sim. Estou-vos a seguir pelo auricular. Pronto. Daí eu teve a câmera desligada, que estou no meio familiar, ok? Exato. Mas estou-vos a acompanhar, tá bom, Jorge? Tá ok. Vá, até já. Boa tarde a todos. CT1 é Clima Hotel, um abraço e um bom domingo. E uma vez mais uma obrigado aí ao Jorge. Boa tarde, Carlos. Ora, então vamos dar início. Eu hoje estou com um certo receio e se eu acelerar um bocadinho as coisas, não se admirem. É a minha primeira experiência com a minha plataforma particular e não sei se vamos ultrapassar os 40 minutos. Se eventualmente houver algo de drástico, ou seja, que o meeting acabe por ter excedido o tempo, e se eu achar que ainda há informação relevante, combino nova sessão e dessa feita não com a minha conta, para que não aconteça isso. Portanto, esta sessão de hoje é relativa só a pequenas informações, pequenas configurações a dar a equipamentos Anyton, no caso o 878, o 578, o 868 em alguns componentes. Está sempre muito dependente daquilo que o utilizador, para que o utilizador dá uso ao seu equipamento. Dê-me licença. Ok. Havia mais colegas na sala de espera. Toda a gente está a ver o CPS do Anyton? Ok. Sim, Jorge, Ok. está-se a ver. Portanto, aquilo que eu vos vou falar hoje é exatamente essas pequenas diferenças, ou seja, a utilização de um equipamento, seja o portátil, seja o fixo, para hotspot
deveria de ter uma configuração, para repetidor deveria ter outra. Vou aqui frisar já um ponto bastante importante. O Power Save. No 578, por isso simplesmente é um equipamento móvel, portanto não existe Power Save. Normalmente e por defeito isto vem quase sempre em 2 por 1, e acho que quase toda a gente tem isto em 2 por 1. O 2 por 1 permite que certas e determinadas funções do equipamento sejam desativadas. Luís Neto, está com problema em ouvir? Pelos vistos parece que sim. Permite que certas e determinadas funções do equipamento sejam, não é desativadas, mas fiquem numa situação de a dormir e, portanto, com menor consumo. Vamos falar naquilo que maioritariamente existe em Portugal, que são os equipamentos portáteis. E neste caso temos uma relação de 1 por 1, em que dá uma menor poupança de bateria, e o 2 por 1, que é o default, que dá uma enorme poupança de bateria. Isto, não sei quem é que está com o micro ativo, provavelmente o Luís Neto. Mas ele não está a ouvir, não sei porque é que ele não consegue ouvir. É isso que eu estava aqui a ligar para ele, mas ele diz que não consegue ouvir, não sei porquê. Mas pronto. Portanto, eu vou passar agora da função de Power Save para uma coisa que é as funções de digital. Nestas funções de digital temos o Pre-Wave e temos o Wake Head Period. No Pre-Wave, esta funcionalidade existe, que é o acordar do equipamento após ele ter entrado em modo de suspensão de economia de bateria. Hão de reparar, ou pelo menos acho que a grande maior parte já reparou, que quando carregam no PTT, num Anyton 878, entre o carregarem no PTT e o LED vermelho aparecer aceso, a dizer que está a transmitir, tem um período de tempo. Esse período de tempo esse período de tempo, eu peço desculpa, mas estava com vontade de espirrar. Esse período de tempo está dependente deste tempo mais este tempo. Se nós diminuirmos estes tempos, por exemplo, no caso do Wake Up, não vos aconselho, eles dão um tempo recomendado de 100 milissegundos, a gente mantém os 100 milissegundos e não aconselho a baixar desta situação. No caso do Wake Up, do rádio transmitir, aqui pode ser diminuído até 30 milissegundos, dependente de outro fator. Se utilizarem o Bluetooth, o microfone Bluetooth, têm que adicionar tanto ao tempo do Bluetooth como a esses 30 milissegundos que eu agora disse, pelo menos outro tanto. É uma funcionalidade do rádio, não é nada que a gente consiga ultrapassar, não dá para ser ultrapassado. Isto, e agora vamos ver então aqui a tal dependência ou a tal relação entre um hotspot e o uso em repetidor. Se num hotspot estes valores são coerentes, tanto os 100 milissegundos que ele dá neste momento, no caso do pré-wave, do acordar do estar em estado de hibernação, como os 100 milissegundos para acordar a rede em si, para preparar o equipamento para poder transmitir. Acontece que num repetidor, se me permitem vou admitir aqui mais um colega, acontece que num repetidor
o tempo de acordar da hibernação é exatamente o mesmo. No entanto, o tempo de transmissão para o repetidor pode diminuir. Pode diminuir sempre, e já agora isto era bom que faz parte do protocolo DMR. O protocolo DMR, cada stream tem 60 milissegundos. Portanto, nunca poderemos diminuir menos que os 60 milissegundos. E a partir daqui poderemos trabalhar sempre com base de múltiplos. Vamos imaginar que os 60 milissegundos deram um mau resultado para o repetidor que nós estávamos a utilizar, porque varia um bocadinho entre ser os MMDVM, ou ser um repetidor Motorola, ou ser um repetidor Aitera. Portanto, os valores variam sempre um bocadinho. Às vezes pode-se perder a primeira palavra, por exemplo. Nesse caso, a multiplicação é sempre múltiplo de 60 milissegundos. 60, 120, 180, embora a fábrica tenha definido que o valor recomendado são 100 milissegundos. Portanto, estes valores recomendados, e sem descrédito daquilo que o fabricante diz, aplicam-se numa base generalista. Se nós queremos melhorar o nosso equipamento, vamos ter que executar certas e determinadas configurações que não têm nada a ver com aquilo que a fábrica disse. Neste sentido, por exemplo, e para alguns de vocês... Jorge, sim, desculpa interromper, posso? É o Paulo. pode. Carlos Serra, 7 Alfa Golf Hotel. Sim. Olha, estás a gravar, está aí um colega a perguntar se pode gravar a sessão. Boa pergunta, mas à partida sim, está a ser gravado. Pronto, ok, obrigado. Tem piada que eu não vi essa questão. Pronto, Possivelmente hoje tinhas comício automático ao iniciar a sessão. Já me aconteceu também. sim, está em modo automático. Pois, porque das outras vezes não estava em modo automático e depois deu a barracada que deu. Entretanto, está aí um colega, o Francisco Maia, já agora aproveita, deixa, não consegui fazer recuperação do vídeo da primeira formação, Francisco. Se me está a ouvir, se por acaso conseguir melhorar a qualidade e se conseguir por qualquer motivo passar-me o fecheiro depois, porque o fecheiro veio na íntegra, sim senhora, mas não sei por que carga d'água quando se faz o upload, ele no fim do upload pura e simplesmente quebra. O colega Jorge, deve ser pelo tamanho do vídeo, porque eu enviei-lhe completamente como eu gravei. Não tem a ver com o tamanho, eu explico-lhe porquê. Porque o vídeo da segunda sessão é muitíssimo maior que o seu. E está lá na íntegra. Portanto, dá uma sensação que há aí, não sei, talvez o protocolo em si. Mas pronto, estamos a afastar um bocadinho, eu depois falo consigo em privado acerca deste assunto. Existe estas funcionalidades, não sei se algum dos colegas já se dedicou a saber para que é que isto serve. Portanto, isto serve para prender um TG que seja marcado à mão ou uma chamada privada. No caso dessa informação manual, permite-nos manter pelo mesmo tempo, poderemos dizer, ou permite fazer indefinidamente, não aconselho. E não aconselho, e por exemplo posso dizer que na versão 10 ou na versão 11 do firmware, isto dava um bug muito estranho. Portanto, Power Save nos 878, por default vem 2.1, poderão experimentar o 1 por 1. Este valor multiplica o valor do pré-wave time. Portanto, quando nós dizemos que é 1 por 1, ele aplica 100 milissegundos de retardo. Quando aplicamos 2 por 1, ele aplica 100 vezes 2, 200 milissegundos de retardo.
Isto diminui um pouco, 200 milissegundos, epá, toda a gente diz, 200 milissegundos é pouquinho, não chega a um quarto de segundo, mas efetivamente também a pressão do PTT e o LED acender não leva assim tanto tempo quanto isso. Portanto, isto seria a primeira parte que eu vos queria apresentar. Entretanto, entrou aí mais um colega. Nas funções, eu tenho, inclusive existe um vídeo no meu canal do YouTube a referir isso. Muita gente, e em qualquer parte do mundo, não é só cá em Portugal, referem a dificuldade da utilização do 4000 de grupo para desconectar, para desligar de um... desculpe agora, para desligar de um TG. Principalmente, por exemplo, se formos fazer um 91 ao sábado, é uma complicação desgraçada, porque agora é que entra um e depois entra o outro. O tempo de nós entrarmos no dial, digitarmos 4000, entretanto já subiram mais 2 ou 3. Eu desde os primórdios, desde 2015, desde que a DMR nasceu, que costumo servir-me de teclas de funções. Nesse sentido, por exemplo, eu tenho aqui esta tecla, chama-se hotkey, eu já vos vou mostrar o que é esta hotkey. Atribui ao PF1, por acaso o PF1, se não me engano é a primeira tecla abaixo do PTT no 878. E esta tecla, a função dela pura e simplesmente é oprimirmos F1 e damos PTT. Porque ao oprimirmos ok, aqui está ela, ao oprimirmos a hotkey 1, que era o que estava ali referido, é um contacto tipo digital, TG4000, e é uma chamada de grupo. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer pura e simplesmente é tecla PF1 PTT, estou a enviar 4000 de grupo. Consegue-se fazer isto em 250 milissegundos, vamos dizer, em um quarto de segundo consegue-se fazer isto, e portanto conseguem sair de todo e qualquer grupo que esteja ativo, que esteja subscrito e do qual pretendiam sair, aproveitando exatamente o intervalo de alguém ter largado o PTT. Caso contrário, não é viável, não se aplica. O rádio não permite controle de nada enquanto estiver ativo numa chamada de recepção. Ainda sobre o optional setting, e ainda sobre as funções, eu costumo atribuir à segunda tecla, à conta do PTT, o monitor, aliás, deveria estar aqui monitor digital, passei monitor digital para aqui, pronto, tudo bem. Portanto, este monitor não é monitor digital, este monitor é o Sequels para analógico. Este é o monitor digital, que será o Sequels para digital, portanto, permite ouvir todo e qualquer grupo. Uma das premissas que eu costumo utilizar ou costumo pôr nos codeplugs, mas isso agora é uma questão vossa, é utilizarem sempre, ou seja, o monitor está sempre desligado, está sempre desativado. Eu prefiro utilizar um RX List. Posso mostrar, isto é o quê? Isto é hotspot, não dá jeito. Ok. Eu costumo utilizar sempre um RX List, atribuo e dou este pomposo nome RX2 ou RX1. RX2 é todo e qualquer TG que eu posso escutar em slot 2, já vou mostrar. E, por exemplo, no caso do direcional, que é slot 1, então utilizo RX1. Nunca utilizo monitor, e aconselho a utilização do monitor
contrariamente então àquilo que eu agora estou a dizer, que nunca se utiliza, mas utiliza-se o monitor quando entramos num repetidor que não o conhecemos de lado nenhum, é só por e simplesmente fomos passear e passámos por ali. Por uma questão de educação, ativamos o monitor e verificamos se o repetidor tem alguma ocupação. Não tendo nenhuma ocupação, desligamos o monitor e fazemos a chamada no canal no TG, portanto canal /TG que queremos utilizar. Esta situação da utilização do monitor antes de entrar num repetidor é uma mera questão de educação para com terceiros. Isto acontece, e acontece-me a mim, aqui via repetidor da Rábida, em que de vez em quando estamos em QSO em local, portanto em TG2, é o cluster, é um local, mas um local que permite acesso externo. Estamos em QSO em TG2, e de vez em quando há aqui uns colegas que ainda não aprenderam, portanto, esta do monitor, e aproveitam a deixa quando o LED verdinho do rádio apaga para carregarem no PTT. Se formos nós a passar a palavra, não é grave. O sistema tem uma proteção, portanto, protege durante 15 segundos o TG que está ativo no repetidor. Já tentámos alterar estes tempos, já tentámos diversos tempos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos inclusive. Às vezes o resultado não é muito bom e então resolvemos deixar o default, que são os 15 segundos. Acontece é que se o QSO for a nível nacional, por exemplo, sei lá, um repetidor de Gondomar ligado com o repetidor da Rábida, ligado com o do Algarve. 3 colegas em conversação. Estes 15 segundos não chegam, porque eu ao passar a palavra o outro colega vai ocupar 1 minuto ou 1 minuto e meio de conversação, portanto perdi a proteção do TG, e alguém menos atento chega lá, carrega na patilha e por isso simplesmente roubou-me o TG, portanto eu deixei de poder ouvir o QSO que estava a ter. Portanto, numa questão de educação, e ao mesmo tempo os colegas agora que estão aqui, que aproveitem a deixa e que propaguem esta informação. A gente tem-no feito no NetCT, mas obviamente os resultados pelos vistos não são grande coisa, portanto às vezes em conversa de café cai melhor entre amigos essa explicação. Outro ponto que eu queria referir era o APRS. Temos-nos dado conta, aliás já encontrei aí N situações em que se pode quase considerar que é um abuso de envio de informação para a APRS de 5 em 5 segundos. 5 em 5 segundos está a mandar pacotes da APRS. O APRS para abrir leva um bocadinho de tempo, ainda nunca percebi porquê. Mas é o que está a pensar. E deve estar definitivamente quase a deixar de pensar. Com 600 diabos. Afinal não acontece só a mim. Não, ele leva muito tempo. É uma das coisas que nunca percebi, não consigo perceber a nível de linguagem de programação. Portanto, eles tentaram manter estes quadros independentes da aplicação. Isso vai ocupar um espaço de memória e ciclos de relógio que depois dá resultado nisto. O APRS, por exemplo, veem aqui que eu tenho o 1, o 2 e o 3 configurado. Não faz muito sentido, está configurado com os mesmos números. Mas vamos agora ver aqui uma situação. Vamos ver colegas que têm um rádio configurado para a rede Brainmaster e para a rede DMR Plus.
A rede EMR Plus não utiliza nada disto. Utiliza uma coisa que por acaso não é permitido na rede, não é permitido, não é aceito. O permitido não serve para nada. Utilizam o 5057 como na mesma como privado para envio da informação da APRS. Portanto, imaginem que este equipamento tem canais para a rede Brainmaster e tem canais para a rede IPCS2, para a rede EMR Plus. Portanto, seria tão somente eu na configuração do canal, e já lá vou mostrar-vos, porque quero mostrar duas coisas, quero mostrar a parte digital e quero mostrar a parte analógica. Seria tão fácil como selecionar qual é que é o número digital que eu quero atribuir para a APRS. Aqui no intervalo de TX automático, no intervalo de TX manual, aliás, desculpem, eu tenho 20 segundos, por acaso estão 20 segundos, posso-vos dizer que no meu 578 tenho 60 segundos. O APRS em modo automático está em 270, e agora qual é que é a diferença deste e do outro? Este, eu estou a empregá-lo em, cada vez que eu faço PTT e mantenho uma conversação com alguém, quando faço a libertação do PTT, ele vai me enviar a informação de APRS. Se o QSO se estender mais do que 1 minuto, ele, dentro do intervalo de 1 minuto, vai tornar a enviar essa informação. Ou seja, vai embebida, juntamente com o stream de voz, vai embebida a informação de APRS. Se eu não falar, mandou a APRS 270 em 270 segundos. No meu caso, portanto, como já disse, já vi situações de colegas não sei como, porque isto nem dá 5 segundos, mas a enviarem a APRS de 5 em 5 segundos. Por acaso acho que ainda tenho a foto do log disso, porque eu chamei a atenção do colega em questão. Para quem tem um 578, mas está em casa, isto nunca sai de casa para fora, pode trabalhar com as coordenadas fixas. Honestamente não sei, nunca experimentei. Ele por acaso está com a antena lá fora, mas está com a antena lá fora a dizer que está imóvel, é um equipamento móvel, mas não é absolutamente necessário ter um GPS no equipamento nesse caso, e podemos configurar, fazer a configuração destas coordenadas e dizer que é uma localização fixa. O suporte para roaming eu tenho em off, não tenho on porque não faz o mínimo sentido. A explicação é simples, não existe no equipamento informação de onde é que os repetidores estão, portanto uma informação física. No caso, isto agora desculpem fugir um bocadinho, no caso do D-Star, certos equipamentos D-Star permitem que a gente dê informação das coordenadas do repetidor, e embora o D-Star não tenha roaming, depois permite fazer um filtro, fazer um scan pelo repetidor mais perto. Faria todo o sentido. Aqui o caso do suporte para roaming não faz sentido religiosamente nenhum, porque os repetidores que nós metemos na zona de roaming não têm tabela ativa para eu informar quais é que são as coordenadas do repetidor. Talvez venha a ter no futuro, há um ano que está na lista de pedidos, mas até agora chapéu. Para quem já tenha experimentado portanto, pelos vistos atingimos os 40 minutos e foi-me dada a grata satisfação de poder prosseguir. Para quem já tenha utilizado o APRS, não sei se já se deram conta, principalmente em analógico, às vezes ouvem o tom de APRS. Se essa situação acontecer,
desligam aqui a APRS DX Tone, põem em off, deixam de ouvir o tom. Pronto, estas configurações acho que é do vosso conhecimento, pelo menos da parte do analógico, não tem nada, não há aqui nada de novo. A frequência de trabalho do analógico em Portugal e pelo menos na Europa, tudo o resto não se aplica, com exceção de qual é que é a taxa de transmissão que nós queremos, a potência de transmissão que queremos aplicar. Dito isto, e que já falámos acerca, olha, está aqui um Tavares, e que já falámos acerca do APRS, queria agora mostrar-vos o que é que, como é que o APRS então vai trabalhar em modo PTT. Tenho aqui um canal configurado de repetidor, poderia ser em hotspot. Tenho tido experiências, embora utilize Anytone, mas eu desliguei a informação de APRS, desliguei a informação de RRS quando estou a trabalhar em hotspot. Isto porquê? Porque sem querer o equipamento pode-nos estar a fazer o envio do Radio Registration Service exatamente na altura em que um colega passa a palavra. E eu vou perder essa comunicação porque ele não me recebeu o header, porque estava a mandar o registro do rádio. E, portanto, aqui estas situações entre como é que nós trabalhamos, se via hotspot, se via repetidor. A utilização é distinta. Via repetidor não temos nada a perder, portanto, sim senhora, podes. Via hotspot, há certas e determinadas coisas que poderão ser desligadas porque acabam por ser prejudiciais. Portanto, no caso de um repetidor, eu tenho aqui que o APS Report é o sistema digital. Aquele tal canal que há bocado eu vos mostrei, o 2, por exemplo, vamos imaginar que isto era um repetidor DMR Plus, e então eu escolheria o 2 em vez do 1. E o Digital APRS PTT Mode On. Ainda temos outra situação com, e esta é muito chata, porque mesmo que façam a exportação dos canais para Excel ou para qualquer outra ferramenta e depois queiram alterar este campo, e já explico para que é este campo, quando fizerem a importação vão perder a informação. Este campo dá a sensação que ficou fly, ou seja, não existe entre aquilo que é exportado e aquilo que é importado. E, portanto, tem que ser feito manualmente. Esta exclusão do canal para o roaming tem a ver também um pouco com a forma como nós vamos operar externamente, portanto, fora de casa. O único TG estático no país é o 268, esse TG é estático na maioria dos repetidores. Se eu sair daqui de Lisboa e for para o Porto, o mais natural é eu ir no 268 a falar com colegas ou em escuta. Não faz sentido nenhum eu ter um TG de cluster, um canal de cluster, portanto TG2, incluído na lista de roaming. Pronto, então para que é que serve este campo? Serve para eu dizer que este canal está excluído, não pertence à lista de roaming. Os únicos canais que eu vou ouvir, e neste sentido, ou seja, deveria de estar assim, no meu 578 está, deveria de estar assim, são todo e qualquer repetidor no nacional, no 268, é os únicos que estão off, todos os outros canais estão on, portanto não fazem parte da lista de roaming. Vantagens e desvantagens. Vantagem, é mais rápido a fazer a identificação. Desvantagem,
A desvantagem talvez seja só mesmo essa, o tempo perdido com algo, porque o equipamento em si não faz verificação. Esse também é outro dos problemas, e já houve aí um colega que é um gestor de repetidores que veio pedir publicamente para se retirar. Eu vou mostrar noutro sítio para retirar. Não, GPS. Peço desculpa que agora. Já sei. Não sei nada, já me esqueci. Não sou eu. Luís, Aí, O que tu queres? O que tu eu queres? estava numa viagem. Precisavas de uma viagem para Eu onde? estava com a família e com a avó. pronto. O Luís não sabe desligar o microfone. Já desliguei o micro, Luís. Ora, estava eu a falar acerca de roaming, que nunca me lembro onde é que aquilo está. Já agora, se me permitem, vou ter que escorrer a todos, porque não me lembro onde é que está. Já agora, se alguém souber aquilo que eu estou a dizer ou a falar, que avance. Não é nada disto. Portanto, é o repeater check. Esse colega vai solicitar para que o repeater check seja desligado. Ou seja, deixa de haver uma verificação da parte dos rádios se o repetidor está a trabalhar. Isto porquê? Por exemplo, aqui o repeater check está a 30 segundos. No entanto, pode estar 5. E acontece que ele tinha algum colega relativamente perto de um dos repetidores dele, em que de 5 em 5 segundos o rádio estava a pôr o repetidor no ar, não, estava a questionar o repetidor. 5 em 5 segundos ia questionar o repetidor se estava lá. Portanto, esta função do repeater check é uma das funções que deve ser abolida. O roaming deve estar ativo só quando nós tivermos necessidade. Vamos às funções de menu, ativamos o roaming e, de preferência em viagem. A utilização de roaming através do repeater check não deve ser feita, e em sua substituição, portanto, o auto roaming off, o repeater check off, ou passar o repeater check para 50 segundos, pelo menos, para ele não andar a martelar o repetidor de 5 em 5 segundos. Eu tenho, mas portanto, como nunca saí de casa com o rádio, nunca cheguei à conclusão se funciona ou se não funciona. Tenho 578 por time, por tempo. Portanto, ele não está pela verificação do repetidor em si, mas sim pelo tempo que perdeu em relação ao repetidor, o tempo de perda de ligação. E a partir daí é que ele arranca. Eu há pouco passei aqui por algo que dava jeito também nós falarmos. Para quem não gosta aliás, para quem não gosta, não, há muita gente que gosta de saber qual é que é a distância que está do outro colega com quem está a falar. Para isso, esta função de ranking tem que estar ativa. Eu por acaso tenho off, porque inclusive isso aconteceu inicialmente quando os Zenitones começaram a aparecer, de haver mensagens entre colegas, haver mensagens sem ninguém ter feito nada. Portanto, aparecer uma mensagem com as coordenadas de XPTO, em que toda a gente achava muito estranho porque não tinha pateado para ninguém, e no entanto aparecia lá a mensagem.
Portanto, isso o ranking, é o intervalo, a distância em que dois equipamentos escutaram um ao outro. Este Get GPS Positioning é outra coisa, que é quando arrancamos com o nosso equipamento, ele só nos vai permitir transmitir depois de termos o GPS. Por norma é off. Espero bem que vocês também o tenham off, porque se estiverem numa zona em que não conseguem localizar o GPS, o rádio nunca mais vai ligar. Pronto, basicamente seria isto que eu tinha a apresentar. Dentro do Digital Monitor, há pouco falei nisto e podia ter seguido este sentido. Dentro do Digital Monitor, que, como veem, está off, ou seja, está sempre desligado, só é ligado pelo botãozinho, pelo PF2 longo, no caso deste aqui, que está com PF2 longo, por acaso deveria estar ao contrário, mas pronto. O Digital Monitor, portanto, sempre off. E depois, o que é que ele nos vai permitir? Vai-nos permitir identificação de qualquer color code e de qualquer ID. O color code não faz muito sentido, nós só temos em Portugal 2 repetidores com color code diferente. Mas não faz muito sentido se nós não sairmos de Portugal. Sairmos de Portugal para fora, tirando obviamente que deveríamos primeiro fazer um trabalho de casa e tentarmos localizar os repetidores perto da zona para onde nós vamos, e aí tínhamos a informação. Temos também, portanto, nesse sentido faz todo o sentido estar any. No nosso caso, e se não sair de Portugal, podemos dizer que é o mesmo, ou seja, o mesmo canal onde eu estou, o mesmo repetidor onde eu estou, que já tem o color code identificado, portanto será sempre o mesmo color code e qualquer ID, seja TG ou ID privado, que venha desse repetidor. O Monitor Slot Hold tem vantagens e desvantagens. Tem a vantagem de, se nós ouvirmos, vamos imaginar que estamos no slot 2 em TG 907.5, brincando ali um bocadinho com o Mike Hotel. Estamos no TG 907.5, em slot 2. Entretanto, entrou uma chamada no 268 no slot 1. Se eu tiver esta função ativa, e vamos só imaginar que o António Cardoso vai patear para falar, para dar continuidade à conversa que estavam a ter no 907.5, ele vai sair no 268 no slot 1. Isto porquê? Porque o monitor segurou o slot que ouviu. Este Remote Monitor não faz sentido nem neste equipamento, nem em nenhum equipamento estar ativo, a não ser que tenhamos a ideia de praticar socorrismo a alguém ou de mandar alguém para uma mina, por exemplo. Portanto, o Remote Monitor funciona com base em mais outros switches, que é o Check Radio, o Enable, Disable Radio, em que podemos, por exemplo, ter alguém a trabalhar numa situação um bocado complicada e verificávamos se temos acesso ao rádio dele através do Check Radio. Se tivéssemos acesso ao rádio dele, acedermos remotamente ao rádio dele, para podermos falar com ele. Vamos pôr a hipótese que a pessoa caiu ou levou com um pedregulho em cima, não consegue chegar ao rádio, mas consegue-se fazer ouvir. Portanto, isto são funcionalidades para utilização profissional. Acho que não se aplicam ao radioamadorismo, não se aplicam a nós e, portanto, para todos os efeitos é para estar off.
Colegas, gostaria muito de ouvir da vossa parte uma qualquer questão acerca de qualquer coisa complicada que foi dita muito rapidamente. Eu estava com certo e determinado receio, esse receio já foi ultrapassado, portanto, força. Jorge, CTUNC, se tem a ver com o GPS ranging, se puderes lá ir outra vez. Isso. Esses 5 segundos, onde está mesmo o rato? Esses 5 segundos de intervalo não será um bocado exagerado? Na prática é conversa entre os dois rádios. Sim. Para saber o posicionamento de cada um e saber a distância. Exatamente. Isso gostaria de passar para o máximo de distância possível, 60 segundos ou coisa do género. Eu como sou contra isso, como já disse, está desabilitado. Isto pode ir até 255. Ok, tudo bem. Mas eu tenho isso por isso simplesmente desabilitado. Não, pronto, certo. É óbvio, mas há quem é assim, eu tenho desabilitado, mas há quem goste. Pronto, mas gostando, se calhar 5 segundos é um bocado exagerado. Exato. As pessoas compreenderem também. Mas aqui também faz parte do trabalho de investigação de cada um, ou seja, sabe que o quadro é este, vê ali 5 e depois carrega no botão para mas eu tenho aqui mais tempos. Pronto. Certo. Mas entendi, Rui, obrigadinho. Mais algum colega? Será possível que em 11 ninguém tem nada a perguntar, nada a melhorar, inclusive, sei lá, corrigir? Olha, lembrei-me de uma correção. Eu mostrei-vos o APRS em modo digital, mas muitos dos que aqui estão, obviamente, continuam, assim o espero, a operar em modo analógico. O analógico funciona muito bem, mas muito bem mesmo. 3.400 e qualquer coisa. Pronto, vamos aqui. Pronto. Um repetidor analógico. Tenho aqui o repetidor analógico. Tenho que o APS Report é analógico. Este não está por PTT. Está off. Eu aqui posso dizer que ele dá no início ou no fim da transmissão o envio. Portanto, aqui está por tempo. Esta foi uma opção minha. Vocês podem no ter perfeitamente, por exemplo, no fim da transmissão ele fazer o envio. Então o que é que vai acontecer com esta configuração que eu dei? Ora aí, agora vamos novamente rezar para que esta coisa se apresente. Portanto, esta configuração que eu dei vai trabalhar com base no AutoTX, naquele tempo que eu determinei por automático quando o quadro aparecer. Eram 200 e qualquer coisa. Já não me lembro. Jorge, depois tu não te importas, peço desculpa estar a interromper, nesse quadro do GPS, acho que era do APRS, estás a, não é? Sim. Havia aí um quadro que tinha lá em cima, mas não era aí. Eu pensava que era nesse quadro, mas não é. Em que tem lá escrito Digi APRS RX, canto superior direito. Sim, mas esse que Digi APRS RX é exatamente para o ranking. Ou seja, não é aquilo que agora, calma, já agora outra informação. Como sabem, ou como já devem ter lido, saiu o modelo 2 do Zenitones, o 878 UV Pro Plus 2 e o 578V Pro Plus 2. São religiosamente iguais ao anterior. Acontecem que no módulo Bluetooth tem um TNC, para APRS. O que é que isso permite? Permite a recepção de APRS em analógico. Não sei se vai permitir o transmitir, porque não vi em sítio nenhum que se pudesse colocar um teclado e responder-nos a alguém.
mas portanto irá permitir receber mensagens em APRS em analógico, porque em digital nós já as recebemos, não precisamos daquilo para nada, mas pronto. Portanto, aquele a Digi RX é pura e simplesmente a resposta do ranking. Se estiver desabilitado, e eu devia ter dito isso, se estiver desabilitado não existe ranking, não existe o funcionamento do ranking. Se ele estiver desabilitado, não, é como eu estou a operar neste momento. Portanto, com respeito então ao APRS que estava a falar, do APRS analógico, o APRS analógico serve-se deste tempo, aquele canal que vocês viram ali, serve-se deste tempo, nesta altura, ou seja, ao fim de 30 segundos, o que é que ele faz? Se não estiver em RX, e só se não estiver em RX ou em TX, se não estiver em RX ou TX, salta aos 144.800, dá o pacote e volta novamente ao mesmo canal. Pronto, esta é uma das mariquices, é uma coisa que não é nenhuma novidade. Para quem já trabalhou com os Kenwoods da velha guarda e mais não sei o que, eles faziam exatamente a mesma coisa. Portanto, estivéssemos em que repetidor estivéssemos, ele saltava à frequência de 144.800, mandava o pacote e voltava. É exatamente isso que acontece no caso do analógico. Mais alguma questão? E já agora vou mostrar então aquilo que o Carlos Nora referiu, este Digi APRS RX. Isto estando habilitado, qualquer estação em ranking, no intervalo e no espaço de recepção, vai ser capturado, vão transmitir entre os equipamentos a informação de onde é que estão, quais as coordenadas. Não sei, e por acaso não sei porque nunca reparei, se dá qual é a distância métrica, mas acho que não, acho que só dá mesmo as coordenadas. Outra situação já agora, se me permitem, isto está mal configurado. Tem piada, está mal configurado, ou seja, tem piada que não tem piada nenhuma, porque isto até é um code plug de um colega. Esta foi o DMR Mode, o Simplex, só se utiliza estritamente em Simplex, rádio para rádio. Sendo hotspot ou sendo repetidor, é sempre repeater. Mesmo que seja hotspot simplex é repeater. Só se utiliza simplex sendo rádio para rádio. Dois rádios a falarem um com o outro. Alguma questão mais? Epá, será que alguém me está a escutar? Estás a chegar. Estás a chegar. 5 por 5. O DMR Mode é daquelas coisas que não é exportada, ou é impressão minha? É exportado. É exportado, é um campo exportável. Ok, obrigado. Já agora o double spot. Destes campos todos que aqui estão, destes campos todos que aqui estão, o que não é exportável, aliás, sim, não é exportável, é este. Este é o único campo que não é exportável. Tudo o resto é. Algumas coisas até nem fazem muito sentido. Isto por aquilo que me lembro. Olá, amor, o áudio está fechado. Desculpa, não percebi. Eu acho que foi alguém que tirou o micro sem querer, Jorge. Há uma funcionalidade no Anytone, já agora, só por curiosidade, não serve para muito. O Whitera tem uma... Amor,
O Itera tem uma possibilidade que é o Extended Tracking. Não é bem tracking, é um extended, aquele extended, eles chamam aquilo extended tracking. O que é que o extended tracking permite? Permite nós transmitirmos, por exemplo, sei lá, 2686 no repetidor da Rábida, mas o slot 2 está ocupado. E então ele por isso simplesmente salta-me ao slot 1 e vai transmitir o 2686, ou seja, ignora o slot. O Anytone é o único equipamento. O Anytone é o único equipamento que eu conheço até hoje que me permite, mas só a partir da versão 1.16 ou 1.17 apareceu este campo, o Slot Suite. E o que é que ele faz? Faz algo muito semelhante, portanto, ele vai seguir o slot vago ou a conversa no slot, ou seja, eu estou em slot 2, tenho o monitor ativo, ouvi a conversa foi em slot 1 e quando eu carregar no PTT ele vai-me seguir, é o slot 1 e não o slot 2. No mesmo sentido, e que vi não só o Digi APRS, mas o Ranking tem que estar os dois ativos. O Digi APRS por pura e simplesmente dá-me as coordenadas. Este ranking tem que estar ativo para poder dizer que este canal está ou não válido para ranking. Eu posso excluir canais de ranking, sei lá, por exemplo, 268 é o nacional. Eu quando estou em nacional não quero que ninguém me interfira, não quero que ninguém lá esteja. Então eu posso marcar o canal e este canal está excluído independentemente do facto de eu ter o Digi APRS RX ativo. Algumas perguntas mais, por favor? Relembra-me só aí no DMR Mode Simplex ou Duplex, exato, o repeater, o double slot. Qual é a diferença? Double slot é a emissão nos dois slots, só é viável em simplex e honestamente nunca experimentei. Posso experimentar, mas nunca experimentei. Nem imagino que vontade a dizer que isso possa ter, mesmo em simplex. Não há uma melhoria de áudio. É um género do Fusion. É o género do Fusion com o VW, pronto. Dizem que há uma melhoria de áudio, dizem. Falta-me experimentar uma coisa que agora que o colega Rui Costa falou nisso, e tenho um 578, tenho um Itera, é experimentar se o dual slot do Itera é entendido pelo Anytone e o reverso. Portanto, saber se eles falam a mesma língua. Assim sendo, portanto, as vantagens é só meramente isso, é uma melhor construção de pacotes, só funciona em modo simplex, não funciona em modo, ou seja, não aplica isto num repetidor, não aplica isto num hotspot, só funciona rádio para rádio, não funciona de outra forma. É a única maneira de se poder utilizar o dual slot. Mais alguma questão? Epá, eu gosto disto porque toda a gente entendeu perfeitamente, ninguém tem dúvidas. O formador é bom, pá, o formador é bom. Epá, não, eu considero que tenho uma data de feitos, um deles é pensar para mim a minha velocidade e não sei se a minha velocidade é compatível com a velocidade dos outros, ou seja, se é compatível aquilo que eu digo e que falo, se conseguir ser entendido imediatamente. Quando eu pergunto se há dúvidas, é pura e simplesmente a esperança de que alguém me diga: você há bocado falou nisto, mas foi tão rápido que eu não percebi. Era mais nesse sentido. Mas pronto, pelos vistos. Acho que esta hoje foi tão específica e foste tão conciso nestas questões particulares
que não é tão genérica ao ponto de gerar assim tantas dúvidas. Sim, portanto, basicamente é a diminuição de tempos de PTT no Anyton, depois, especialmente, o APRS, a utilização do APRS no Anyton, e ainda temos aí colegas a conseguirem fazer milagres que eu ainda nunca consegui inventar. Que é estarem repetidamente a mandar chamada privada para alguém. E um dos colegas está presente, ou seja, é ele o alvo. Provavelmente nem sabe, mas é ele o alvo. Mas há aí outro colega, cada vez que liga o rádio dele, um Aitera AR685, anda sempre a disparar pacotes privados para o outro. Pá, não vou identificar aqui, peço desculpa, mas ainda não consegui perceber porquê. Acho que já uma vez lhe pedi o code plug e andei a ver o code plug, não consegui ver nada de especial no code plug, mas que aquilo acontece. Portanto, não sei é porquê. Portanto, quase em ritmo de informação de APRS, mas que não vai para APRS nenhum, vai para o ID privado desse colega. Alguma Mistérios. Questão? Mistérios. Sim, e às vezes informaticamente há mistérios. Por exemplo, eu agora publiquei há uns dias uma nova forma, aquilo aplica-se ao 578. Não está esclarecido perante o grupo, perante o grupo de desenvolvimento não está estabelecido se aquilo dá para todos, mas aplica-se ao 578. O 578 de vez em quando tem algumas particularidades, há coisas que deixam de funcionar, outras funcionam sozinhas, os LEDs acendem sozinhos, e então foi dada essa nova forma de fazer o upgrade de firmware. Não estou em desacordo que ela se aplique ao 878 ou ao 868. Acho que daria perfeitamente para. Portanto, a nova forma é tão simples quanto isto. Normalmente, e pelo procedimento antigo, faríamos a introdução do firmware novo, aliás, salvávamos o code plug antigo, assim é que era, com o CPS novo, para ele validar campos, fazíamos a introdução do firmware novo, fazíamos o reset ao rádio e mandávamos o code plug para lá. Isso agora foi alterado para outra situação, foi alterado para, no CPS antigo, exportar todos os fecheiros, portanto o export all, para múltiplos fecheiros, aquilo vai criar uma data deles. Seguidamente fazer a atualização do firmware do rádio, fazer o reset ao rádio, instalar o CPS novo, importar do rádio aquilo que lá está, que é nada. O rádio fez reset, está vazio. Tem 2 canais default, se não me engano, que é o 4000, 4000, 4001 ou 3999, 4000, pronto. São os únicos 2 canais que lá estão. Tudo o resto o rádio está limpo. Depois então no CPS novo vamos importar tudo aquilo que exportámos do CPS antigo. Portanto, esta é a nova forma de fazer a atualização de firmware do 578. Porque coisas estranhas acontecem, e acontecem mesmo. Aí um colega a semana passada estava com uma coisa muito estranha, que era estar a ouvir um QSO e de repente o LED passava a azul e ele deixava de ouvir. O LED azul quer dizer que alguém o está a chamar, e quer dizer, ou seja, não faz sentido, se ele está a receber ninguém o pode estar a chamar. Portanto, há assim umas coisas estranhas aos equipamentos. Tentem seguir pouco mais ou menos tudo aquilo que vai sendo escrito, que vai sendo dito, que nós vamos publicando.
e em caso de dúvida é uma questão de perguntarem. E visto não haver mais ninguém que se queira fazer presente, mais ninguém que queira questionar nada, mais ninguém que queira dizer que não percebeu qualquer coisa, daria por terminado este pequeno workshop. Eu aproveito ao Sr. Jorge. Sim, força. Estava aqui a seguir. Eu peço desculpa não me manifestar muito, mas porque ainda não passei um bocadinho da teoria. E eu estava aqui a assistir à formação e estou aqui já a fazer as alterações no CodePlug. Mas ainda não consegui passar da teoria à prática, porque eu adquiri um rádio, um Anytone 878 Plus, só que não consegui instalar, não é conseguir instalar, é que não consegui arranjar um computador que assumisse o rádio. Sistema operativo. Sistema operativo. Jorge. Windows 10. Windows 10. Fez a instalação dos drivers que veio com o pacote, não fez? Eu instalei o CPS? Não, os drivers. Não, se não estou engano, não estou a perceber e não trazia drives nenhuns. Qual é que foi o CPS que foi buscar? Já agora. O CPS do Anytone 878. Sim, mas qual a versão? Já estive instalada a 1.21, já estive instalada a 1.22. Neste momento, aqui a que estou a trabalhar é a 1.23. Na 1.23 tem lá uma pasta, portanto no zip de distribuição, tem lá uma pasta que diz drivers x86 e 64. Sim, eu fiz a instalação desses drives. Ok, pronto. Então fazendo a instalação desses drivers e metendo o cabinho USB e ligando ao rádio, no CPS, não sei se já foi. Eu ainda queria olha aqui olhe para o ecrã. Sim, já fui. Já? Programar a porta, tentar programar a porta. Exato. E aparece uma porta, não aparece? Não aparece nenhuma, porque em todos os computadores, 7, para ser preciso, 7 computadores, inclusive um 8º da Apple com o sistema Mac, e não consegui. Não, Mac escusa de, porque no Mac não instala nada. Eu vi isso depois. Isto é o Windows, só se for máquina virtual. Se meter uma máquina virtual, talvez trabalhe. Mas depois não lhe faz comunicação com as portas USB, portanto esqueça. As estações de trabalho Windows não lhe aparece aqui, ou seja, depois de você introduzir a fichinha no computador, depois de pôr o rádio ligado, não lhe aparece, não lhe identifica aqui nenhuma porta nova? Não, recebo logo uma mensagem nos computadores em que, como é que é, USB port desconhecido, qualquer coisa, falha na comunicação. Eu posso lhe dizer que chateei-me com aquilo e onde eu comprei fui levá-lo. Já porque tem garantia, comprei-o há menos de um mês. Sim, mas a garantia é de trabalho do equipamento, não é de trabalho do utilizador do equipamento. Mas eu chateei-me com aquilo, fui-lhe lá levar, porque eu estou a pedir-lhe, falei com o sujeito e ele disse-me traga-o cá que eu vejo, e já vai lá mais de uma semana e ainda não me disse nada. É porque também não consegue programá-la. Ou algo tem o rádio ou não sei. E pronto. É assim, o 878 tem que estar ligado, o cabo tem que estar ligado no 878 e o 878 tem que estar ligado no computador, só assim é que lhe aparece a porta. Depois pode-lhe aparecer a porta não identificada. Pronto, isso aí é outro pormenor.
epá, e é um pormenor que eu não vou agora aqui martelar os colegas, e que se o colega me der acesso remoto ao seu computador, posso resolver o problema. Mas eu agora não tenho cá o rádio. Pronto, quando tiver, pá, temos diversos meios de comunicar, portanto diz-me, pá, estou disponível. Pronto, está disponível, depois nessa altura combinamos. Está bem. Está certo, colega? Sim, obrigado, Sr. Jorge. Voltando aí atrás, nessa parte do DMR Mode que você estava a dizer, que estávamos a falar, isso aí, o simplex e a repeater também se aplica para os, vamos dizer assim, canais privados? Não, é sempre repeater. Sempre. Sempre. Utilize você hotspot ou utilize você um repetidor. Faça chamada de grupo ou faça chamada privada. É sempre repeater. Repeater, pronto. Era Só pode ser simplex se você configurar a nível da Europa é os 433-450 como chamada de DMR. Portanto, nessa frequência é que você pode pôr o simplex, porque só funciona entre 2 equipamentos. Agora, a partir do momento que seja equipamento hotspot ou equipamento repetidor, é sempre repeater. Sim, pronto. Aliás, deixa cá ver se... Olha, selecionar os diferentes modos DMR para os canais digitais. Os settings, a configuração recomendada é repeater para uso normal. Repeater permite que os rádios comuniquem através de um repetidor ou hotspot. Sim, está aí em baixo. Por acaso agora já está. Nas versões 1.10, 1.11, não sei o quê, não vinha cá nada escrito. Mas acho que a partir da 1.16 ou 1.17, ou o que é que foi, começou a ser minimamente preenchido. Sirvam-se desta informação também, já agora, sirvam-se destas informações que às vezes estão cá, às vezes, não é sempre, mas às vezes estão. Eu vou só aproveitar mais o microfone porque estou aqui a ver o bate-papo do colega Nuno Mendes. Eu fiz sempre com a permissão de administrador, a instalação do CPS, dos drives, de tudo. Sim. Mas isso vemos noutra altura. Isso tem a ver com o próprio Windows, o Windows 10, o AC, o controle de utilizador, e controle do utilizador e não só, e controle do driver em si. A Microsoft tem a mania de agora neste momento eles estão naquela fase da legalidade, e então há uma data de driver prolific chineses que são clone do clone do clone do clone. O que é que a Microsoft faz? Desativa aquilo e substitui por um driver deles. Ou seja, se o colega for aos dispositivos, à tal porta USB que não existe, que aparece como dispositivo desconhecido, se seguidamente for atualizar o driver, mas selecionar o driver, dizer que o driver está no PC, procurá-lo no PC, muito provavelmente irá encontrar 2 ou 3 drivers. Seleciona o que tem a data mais antiga, 2013 ou 2011, que é o tal falso. O 2018 é o da Microsoft, não funciona. Sim, eu tentei fazer isso várias vezes e eu por acaso tenho outro rádio, neste momento é o que funciona, é um Baofeng DMX, e eu fui ver, pronto, tentar perceber o que é que se passava, e o drive que utiliza é da Microsoft, de uma impressora de não sei o quê, desconhecida, mas funciona, pronto. Fiquei assim, este Baofeng está a funcionar, consigo ligá-lo ao computador, eu não mexo mais. Exato. Ok, Rui,
CT1IC. Okay, muito rapidamente, só para referir que no meu caso pessoal, eu tenho 2 Windows 10, tenho a máquina de serviço e tenho o meu PC pessoal. E no meu PC pessoal tenho uma versão do Windows Development que é um bocadinho mais avançada do tempo. Portanto, é uma evaluation. Estou sempre a receber updates. Sim. De qualquer das formas, em ambas as máquinas e na de serviço tenho a 1909, o Windows 10 1909, eu tive problemas a partir do momento em que instalei o driver do Anytone. Ele estava sempre com ponto de exclamação e não aceitava o driver por aquilo que falaste ainda agora, tem a ver com os níveis de segurança da Microsoft e não aceitar o certificado. A única solução que eu tinha era fazer reboot do PC. Há uma fórmula de fazer reboot do PC em formato quase de emergência, e então ele ainda não valida os drivers. Exato, o safe mode. Exatamente. Tem que, na prática, mete uma alteração, depois mete um reboot e então entra-se em safe mode nestas novas versões do Windows 10. Aquilo que a resolução foi uma outra dica que eu também encontrei, foi retirar o driver que veio com o Anytone. Ficando com o driver de 2018, funciona sem problemas, não tenho qualquer tipo de erro a ler e a escrever, e digo-te, tenho escrito muitas vezes, porque ando a fazer um monte de experiências com os code plugs e estou constantemente a escrever no rádio. Epá, nunca mais tive um erro desde que tirei o driver que veio com o Anytone e que estou com o driver, o mauzinho driver de 2018 da Microsoft. Portanto, é apenas uma experiência pessoal. Tem razão. Posso, Jorge? Pode. A questão às vezes não é tanto o driver da Microsoft, é o conflito de drivers. É quando nós utilizamos, como eu, alguns 10 ou 12 rádios diferentes e cada um tem o seu driver específico. Depois, para usar um chinês, temos que usar um driver, para o Itera temos que usar outro driver, e por acaso o ID do driver do Itera é o mesmo do Baofeng, e depois aquilo entra para ali um bocado o Windows em conflito. Portanto, até o trocar às vezes portas USB já é uma confusão quando se tem mais do que um driver de rádio instalado na máquina e eles partilham recursos. Existem também, obrigado Paulo, e é exatamente isso. Esse é um dos nossos problemas atualmente com o Windows 10. Normalmente, pronto, não temos 4 computadores, ou 5, ou 6, ou 7. Portanto, temos 1 ou 2, um provavelmente para a casa, o outro dedicamos ao radioamadorismo. Se fomos na técnica das atualizações, na técnica, eu chamo-lhe na tanga, das atualizações, portanto temos o Windows 10, estamos atualizadíssimos, mas depois temos uma panóplia de aplicações a servirem-se de portas de comunicações com drivers múltiplos, e sim senhor, é o problema que o Paulo aponta. Para ti, Rui, porque sei com quem estou a falar, tens maneira de solucionar isso sem sequer passares por aí, que é através do PowerShell. Se depois quiseres eu posso te explicar como. mas tens scripting no PowerShell para te permitir, para te habilitar, para remover isso, para tudo e mais alguma coisa, sem ter que andar a fazer o safe mode, o arranque em safe mode. Mas o que é certo é que com o driver do Windows normalíssimo acabaram-se os problemas. Imagina que eu faço reboot do meu portátil 2 vezes por semana. Ele tem mais ou menos um upgrade de sistema operativo uma vez de 15 em 15 dias. Quando não está a fazer atualizações ou quando não está a fazer upgrade, portanto, de vez em quando lá vai ele a fazer reboot. De maneira que eu estava desgraçado se eu estivesse a usar o driver do Anytone. Teria que utilizar sempre essa solução, andar na prática a martelar, para ele não ir validar o certificado. Exato. Com o driver do Windows, não tenho o mínimo erro, quer na escrita, quer na leitura do rádio. Sim. Ele depois de funcionar, funciona bem. O problema todo é pô-lo a funcionar. E depois, para o comum dos mortais,
Ou seja, aquilo que seria um sistema operativo fácil de utilizar e user-friendly, acaba por ser um estropício, porque metade das coisas deixam de trabalhar, o indivíduo acaba por se chatear ou encosta e põe de parte. Ou então anda a pedir a amigos e, pronto, que toda a gente foge um pouco disso porque considera que está a chatear. Mas acaba porque eu costumo dizer que a proteção em excesso é prejudicial a quem trabalha. Cada um deveria de saber, obviamente, e a proteção em excesso acontece porque nem todos são obrigados a saber o que é perigoso ou não é perigoso, e aqui a Microsoft assumiu o papel de santo protetor, e com esse papel de santo protetor acaba por ser mais prejudicial do que benéfico. Colegas, algo mais acerca de tudo aquilo que já foi falado até agora, inclusive portanto estas entradas dos drivers, problemas de configuração e instalação, já agora aproveitar. Amigo Jorge, dá-me licença? Força, então. STMH. Olha, não era por nenhuma questão, mas eu peço imensa desculpa, até estava a escrever uma mensagem e assim aproveitei a oportunidade, não quis interromper quando estavam em diálogo aí sobre os drivers, ou seja, sobre a programação. Eu de facto tinha aqui um outro assunto programado e que já estou em falta, porque contei aqui com o tempo mais ou menos previsto e vou ter que me ausentar. Agradeço-lhe a sua paciência e mais uma vez a sua ajuda neste esclarecimento, o seu trabalho nesta e a dedicação a mais este workshop. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana e muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E aos outros colegas de extensivo, como é óbvio, um bom fim de semana, 73 a todos, aqui desde a Marinha Grande. CT Mike Hotel para todos. Tchau, boa tarde e obrigado. Bom fim de semana, 73. Ok, obrigado António também pela presença. Espero que tenha, na medida do possível, tenha sido pelo menos informativo. Pronto. Se não formativo, pelo menos informativo. Muito obrigado. CT Mike Hotel. Qualquer colega mais, se tiver algo. Jorge? Sim. À luz daquilo que temos vindo a falar, não só no cluster, como no Telegram, e naquilo que tiveste a explicar ainda agora, começando a adotar frequência de chamada e frequências de QSO em DMR, já vamos utilizar os canais em modo DMR Mode Simplex. Exato. Os meus estão em DMR Mode Simplex, mas pronto. Mas como viram, ou seja, este CPS, este code plug é de um colega e está errado. O que é que prejudica ou não prejudica? Honestamente não sei. Por acaso já falei com ele 2 ou 3 vezes e não notei assim nada do outro mundo. É daquelas coisas que já falei com ele via repetidor, já falei com ele em direto, nunca notei nada, nem nenhuma falha. Exatamente, mas politicamente correto, os colegas que ao longo desta semana configurem as novas frequências para no sábado conseguirem falar contigo, ali naquele tempo devem utilizar DMR Mode Simplex. E já agora faz-me um favor, como eu não tenho aqui à mão, se quiseres informar quais as frequências. Tenho que ir à procura, espera aí, também não tenho aqui. Nada com certos no Telegram, deixa-me lá ver. Tu aqui falas da sugestão do ETL e do diagrama, mas não tens as frequências. Não, as frequências estão no e-mail, ou seja, eu tirei-as do e-mail do Hectang Lima quando falei nisso. Tinha ideia que tinhas posto para o Telegram. Sou capaz de ter posto, já não me lembro. Deixa-me ver se eu encontro. Pronto, mas para todos os efeitos a gente vai publicar isso, vai informar isso, inclusive informar via cluster, via Facebook, via DMR Portugal, via todos os meios possíveis. E ao longo desta semana, eu sei que não sou o Jorge, mas naquilo que eu puder ajudar também na configuração dos rádios para estas novas frequências,
disponham. Posso? Força. Boa tarde, Jorge. Eu cheguei um pouco atrasado à aula, pá, não me apresentei de início. João Carlos, 72 ainda Bravo, Charlie. Boa tarde desde já a ti e a todos os colegas presentes. Só para confirmar, as frequências são 145, 375, 434, 450, ou houve alteração? 433, 450. Mas essas são, Simplex direto. são, segundo o plano de banda da IARU, frequências de chamada em simplex. Ok. Segundo este vosso colega que está agora a falar, foi a frequência atribuída em 2015 aos hotspots. Isto porque era uma altura crítica, inclusive eu tive uma armadilha feita por uns quantos elementos da Anacom que disseram que me vinham fazer uma inspeção à estação e afinal não era inspeção nenhuma, vieram perguntar o que era isso do DMR. Mas pronto, e na altura mostrei-lhes o hotspot. E falou-se do hotspot e falou-se na possibilidade de haver da parte deles alguma intervenção, e que para todos os efeitos aquilo não passava de um repetidor privado. Portanto, sim senhora, poderia ser considerada uma estação automática, mas devido à potência, 10.000 watts, quase que podíamos englobar aquilo nos low power device. Embora a frequência de low power device não seja 433, 450, que a história toda é esta. As frequências às vezes não batem com aquilo que é estabelecido pelas normas internacionais. Mas na altura a opinião deles foi que isso era taxativo. Acontece que, por exemplo, posso dizer que hoje, durante 5 minutos, não consegui fazer a atividade em simplex, porque fui ocupado por um hotspot. Hotspot esse de certeza absoluta não estava em Palmela, hotspot esse que não estava com a antena dele. Ou seja, já estão aqui a ser ultrapassados. Se calhar também não tinha só 10.000 watts. Talvez, também. Ou seja, está-se a começar a ultrapassar assim uma data de limite. Pronto, mas não interessa, isso não é problema nem meu, nem vosso, nem nosso. Portanto, o ultrapassar limites é uma responsabilidade que é da Anacom, não é nossa. Portanto, aquilo que na altura se pensou e que o Hector Lima também pensou, foi agarrar-se no plano de bandas e tentar-se arranjar ali frequências. Pronto, e arranjaram-se mais 2 frequências para o UHF e 2 para VHF, isto no que toca ao DMR. Entretanto, ele fez exatamente o mesmo papel para o Fusion e para o D-Star. Portanto, neste momento existem 3 frequências em que uma é a frequência de chamada, depois 2 que poderão ser então as direcionadas. Eu de momento nem sei dizer quais, portanto já ouviu, nem eu nem o Paulo, mas isso vai ser publicado, vou fazer seguir isso, e poderá continuar a ser os 433, 450 como chamada, começando a haver granel, o pessoal muda todo para a outra e fica tudo na outra frequência. Isto responde à sua pergunta, João Carlos? Sim, Jorge. Depois eu guardo depois a informação então, ok? Muito obrigado. Mas já agora corrija lá os 434, 450, porque é 433, 450. Não, desculpa, fui eu que me enganei. 433, sim, eu é que me enganei. Ok. Colegas, nada mais, vamos dar por terminada esta sessão, isto visto que ninguém quer acrescentar mais nada à conversa. Agradeço imenso a vossa presença, pá. Peço desculpa se entretanto alguma coisinha possa ter falhado. Isto normalmente falha sempre qualquer coisa. Há qualquer coisa que depois de eu fechar a sessão venho a detectar que podia ter aproveitado para
Mas entretanto, passa. Há certas coisas. Olhem, é verdade. Lembrei-me agora. O TA, o Anytone, nestas últimas versões, a partir da versão 1.16, 1.15, passou a receber o TA da rede, ou seja, não precisamos da lista de contactos para nada. Há certos e determinados colegas que também aproveitaram a deixa, e já que ouviram falar no TA, aproveitaram a deixa e habilitaram o TA. Portanto, on. Por favor, desliguem-no. E este por favor, desliguem-no porque a rede tem TA. Este TA é o Talker Alias, é o aliás do transmissor. Ou seja, como é que se diz? O aliás tem outro nome agora que não me lembro. Pronto, não interessa. É o equivalente a. Portanto, a rede faz essa informação. Acontece que os repetidores Motorola não suportam a emissão do TA. Isso vai criar pequenos cortes. Normalmente 3 segundos de comunicação corta, mais 3 segundos ou 4 de comunicação corta, mais 5 segundos de comunicação corta. Portanto, este send é sempre para estar desligado. É sempre off. Digo isto porque há aí uns quantos colegas que estão a fazer envio do coisa. O mesmo se aplica, está fora da conversa porque isto é Anytone, mas o mesmo se aplica ao HD77 com o firmware do Roger Clark e outros equipamentos assim do género. Tudo aquilo que tiver o envio de TA, por favor desabilitem. É só, não cria problemas nenhuns, não há problema nenhum na rede, só há problemas é de comunicação. Portanto, vão ter problema de comunicação, vai haver cortes na comunicação. Como um pouco como sustento desta informação, por exemplo, eu no meu 578, a única lista de contactos que tenho é nacional, e posso explicar porquê. Se estivermos a comunicar 3, 4 colegas no mesmo repetidor, peço desculpa. Se estivermos a comunicar 3 ou 4 colegas no mesmo repetidor, portanto não estamos na rede, estamos no repetidor fisicamente. A única coisa que eu vou visualizar é os IDs, não vou ver mais nada porque é aquilo que os rádios mandam para a rede, é o ID. Portanto, tenho a lista nacional exatamente por causa disso. Portanto, ao estar em comunicação com um colega direto num repetidor, tenho o ID dele. É a única lista que tenho, é a única que atualizo. Tudo o resto é via TA. No WW vão-lhes falhar muitos, porque os Estados Unidos têm maioritariamente repetidores Motorola e, portanto, a decisão dos Master SysOpt lá é que nenhum Master americano, neste momento há 4, vão passar a 3, mas neste momento há 4. A decisão deles é não fazer o envio de TA para a rede. Mas isso pura e simplesmente, pronto, porque maioritariamente eles têm repetidores Motorola, ainda por cima de modelos antigos. Os modelos 2, os modelos da nova versão, suportam o TA, e os novos rádios da Motorola já suportam o TA também, ou seja, também deixa de haver aquela necessidade de, com o rádio Motorola, ter que ter uma lista de contactos, não só vê números. Pronto, esta foi uma que me lembrei agora à última da hora, portanto. Se nada mais, caros, despedimos-nos e vamos todos lanchar. Jorge, só mais... No bate-papo já está as frequências que o ETL tinha sugerido. Ok. Let me check. Sr. Jorge, só uma pergunta muito rápida, porque Sim. eu estou aqui a ver a lista do CPS e estou a ver aqui no canal 3580 para a frente são repetidores analógicos.
Sim. E eu estava aqui a fazer comparação com o meu, e porque é que aqui à frente, no contacto, todos eles têm TG2? Porque por isso simplesmente isso faz parte da estrutura do software. Tinha que lá, mas como vê está cinzento. Sim, está cinzento. Ou seja, você não lhe pode mexer. Não posso mexer porque no meu aparece a APRS. Sim. Em todos eles. Pronto, era só isso. Não, mas não, isso não se preocupe. Aquilo que está cinzento não é passível de atuar dentro do canal em si. Só aquilo onde você pode efetivamente operar. Pois, está bem. Pronto, era só essa questão. Este CodePlug tem muita coisa. Este CodePlug tem marítimos, por exemplo. As frequências todas de marítimo, não sei para quê. Já agora também, mais uma informaçãozinha. Eu vou aqui agarrar num qualquer, deixa cá ver se... Exato. Pronto, isto é uma frequência de marítimo, permite ouvir. Entenderam aquele PTT proibido? É só permite ouvir, não permite falar. Sem querer, podemos patear. Aquele não. Isto não se aplica, por exemplo, também é proibido. Mas não se aplica, por exemplo, ao canal 16 de emergência, em que o deixei aberto. Aqui pode fazer PTT. Epá, eu considero, ilegalmente, mas eu considero que se é uma emergência, se eu ouvir e se eu puder fazer qualquer coisa, independentemente depois daquilo que me vai acontecer. Se houver salvaguarda de vida humana é permitido, Jorge. Depois o resto vem depois. Pois, mas a situação é sempre essa. É para salvaguarda da vida humana, mas depois vamos ver o que é que isto vai dar. Mas há uma questão, colegas. Por mim não, está tudo esclarecido. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Vou-me despedir de todos. Muito obrigado à vossa presença e qualquer dúvida que tenha ficado, tem o meu e-mail ct1jb@gmail.com e qualquer dúvida podem-na colocar depois mais tarde. Qualquer dúvida ou qualquer falta que eu tenha cometido agora, que eu continuo com a sensação que faltou aqui uma data de coisas que eu tinha planeado, mas como estava tudo planeado de cabeça, pronto. Não trabalho com ponto e depois normalmente resulta nisto. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. CT1 Julieta Índia Bravo, se com a vossa permissão retira-se, deixa aqui uma boa tarde a todos e até à próxima semana para alguns. Boa tarde e obrigado, Jorge. Boa tarde, CT3 a todos. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Obrigadinho. Tá, sabem onde é que me tarde. sair, não sabem? Acho que sim. Tá, boa tarde a todos. Obrigado, Jorge. Um abraço. CT1 Clima Hotel. Até à próxima.